Joseilton, bem-vindos, se não pela primeira vez, fique à vontade, você é bem-vindo no nosso meio. Carol, muito bom ver-te de novo, viu? Tá certo, coisa boa, a gente está aqui reunidos. Algumas pessoas estão de viagem, outras estão em outra cidade também, e a gente acaba sentindo, né, falta, né? Alguns lugares que a gente sabe que as pessoas sentam, começam a olhar assim, não é, mas a gente está aqui como sempre, e a gente sabe que o nosso encontro é com o Senhor. É verdade. Esse encontro com Deus e aquilo que Ele quer ministrar para a gente, o que Ele quer compartilhar no nosso coração. A igreja é um lugar onde a gente vai e onde a gente é abastecido, enriquecido, fortalecido no Senhor, no Espírito. Às vezes a gente chega fraco, desanimado e vem aquela palavra de ânimo que a gente sai daqui, pode pegar um leão pela boca e aguenta e não tem problema e assim a gente sai animado. Geralmente isso acontece quando vem uma pregação do Evangelho vem e o pregador ele incendeia você. Isso é o que o pregador faz, anima, motiva, acelera a sua vida. E tem cultos que são mais ensino, onde você vai ser instruído, vai ser ajudado, ensinado, vai ser exortado, entende? Então, às vezes vem os cultos onde a gente vai sair lá animado, emocionado, e tem cultos onde a gente vai sair confrontado. Né? E eu tenho uma palavra onde eu tinha no meu coração algo ligado a um tema, vocês vão ver no decorrer, e vou dar crédito aqui a Marina, estávamos a conversar e ela mencionou uma personagem bíblica enquanto conversávamos e era essa chave que eu precisava para a ministração que Deus colocou no meu coração para ministrar. E no final das contas eu fui estudar um pouco mais sobre essa pessoa, sobre essa senhora, e acabou que ela tomou conta do sermão. E a gente vai falar um pouquinho sobre uma irmã chamada Dorcas. Eu pesquisei algumas coisas sobre ela, outros ministros falando sobre ela, o que a palavra ali dizia entre as entrelinhas, e realmente eu fui muito confrontado com o estilo de vida que essa mulher vivia. E o interessante é que não é nem um texto do Velho Testamento, uma história onde eles estavam com uma outra revelação, uma outra aliança regia a vida deles, senão a nossa, mas sim era uma mulher que já vivia no tempo dos apóstolos, nos discípulos de Jesus, ou seja, ela já era igreja como a gente. Amém. Ou seja, o que ela mostra aqui, o que ela vive é algo que nós precisamos trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Amém? Vamos ali para o livro de Atos, capítulo 9. Essa aqui é a minha água? Sim, desculpa aí. Atos 9. No versículo 36. Aleluia. A gente aprende na palavra de Deus tantas coisas e semana passada, ou retrasada, eu acabei ensinando um pouco aqui a respeito do caráter de Deus. O que Deus tem no seu coração, o que move Deus. A gente entendeu que Deus ele é movido pelo amor. Ele é movido pelo que ele é essência, por amor. E nós entendemos também que o caráter dele é bom. Deus é bom. A solicitação para ele, tudo que quiser assistir, pode assistir nosso canal lá. E Deus ele tem na sua essência bondade. Muitos dizem Deus é justiça, e com medo, né? Mas que bom que ele é justo. Então ele não vai advogar a uma vontade que muda de uma hora para outra. Ele vai advogar dentro de uma vontade que é boa, vai ser justo. Se você busca o Senhor, busca estar no seu caminho, naquilo que Ele tem conduzido na sua vida, você vai sempre colher o melhor de Deus. Você vai sempre ter disponível na sua vida o melhor de Deus. Então, em contrapartida, Ele, como Deus, Criador do homem, e o homem agora nascido de novo, busca incessantemente viver a semelhança de Deus, é natural que da nossa parte procuramos a viver uma vida em amor e em bondade. Dorcas vive uma vida onde nos desafia nesse sentido também. Vamos ali, né, então, esse aqui é no capítulo 9, versículo 36. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Dorcas quer dizer gazela.
era muito comum as mulheres judias receberem nome de animais, porque exaltava a beleza dos animais, das mulheres. Então, não se sabe se ela era uma gazela bonita e formosa, mas que realmente o coração dela, sem dúvida, era assim. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu que naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como líder era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atentou e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Aleluia! Glória a Deus! Isso se tornou conhecido por toda a Jope. Muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Até aqui. Então a gente vê que essa mulher, ela viveu uma vida que era diferenciada. Pode voltar para o 36. E a Bíblia chama ela no único ponto no Novo Testamento onde uma mulher é chamada de discípula, é nesse versículo aqui. Não que fosse que as mulheres não eram discípulos. Não, mas a gente entende que isso foi destacado nesse texto. E quando a gente vai ver o que significa discípula ou discípulo, quer dizer seguidor. Aquele que faz as mesmas coisas, aquele que imita, aquele que expressa, que reflete a mesma coisa que o seu mestre faz. Então, quando falou discípula, era uma mulher que procurava viver como aquele que ensina, como Cristo. Hoje, nós como igreja, somos chamados de cristãos. E muitos são cristãos. E realmente, você é cristão, eu sou cristão. Mas só que quando a gente olha cristão, acaba virando algo mais comum. Mas cristão, ele carrega já o significado de discípulo. Então, ser cristão, quando a gente fala sou cristão, já está ali incutido dentro dessa palavra aquele que imita Cristo, aquele que faz como Cristo, aquele que reflete a Cristo, aquele que segue Cristo. Algumas versões dizem havia em Jope uma seguidora chamada, ou seja, algumas traduções já trazem até esse sentido de seguidora, aquela que segue. Então, Dorcas nos desafia a ser um discípulo, não somente um cristão. Embora cristão já deveria significar tudo. Mas que nós traçamos isso, eu sou discípulo. Lembra que há algumas semanas Marina ensinou a respeito do significado do discípulo? Eu vou parafrasear aqui só para aqueles que não estavam, a gente ter aqui conosco. Discípulo era aquele que seguia e era aquele que pegava a poeira dos pés do seu mestre, de tão perto que ele andava. Era como se fosse, sabe aquela brincadeira? Eu abençoo aqui para pegar essa bênção, né? Era orgulho para alguém que se colocava nos pés de um mestre naquele tempo, que os pés dele ficarem empoeirados da poeira que o seu mestre lançava quando andava. Quando a gente vê na palavra de Deus, Paulo mencionando, olha, eu era especial dentro do sistema religioso judeu, porque eu sentei aos pés de Gamaliel, que era um homem muito famoso naquela época como mestre. Eu sentei aos pés, eu fiquei junto, eu peguei da essência dele. Quando nós somos colocados na posição de discípulos, somos aqueles que querem andar pegando as marcas do nosso mestre. Amém. Amém.
E então, quando a gente está andando nessa vida cristã e a gente acaba desviando-se para um lado ou para o outro, a gente não está sendo um discípulo, porque a gente não está seguindo. Mas a palavra de Deus, ela nos exorta, nos chama a ser aqueles que seguem, aqueles que seguem o exemplo e aqueles que dão o exemplo. Porque a gente entende que existem fases na nossa carreira cristã. Isso é muito sério. Mas essas fases não seguem a mesma velocidade das fases da nossa vida natural. Quando alguém nasce de novo, nós, costumeiramente, dentro da cultura cristã, chamamos, aquela é uma pessoa, um bebê na fé. Mas quantos sabem que um bebê na fé espiritual não tem o mesmo tempo de amadurecimento de um bebê real? Um bebê real, natural, ele nasce até 1 ano, ele está ali dando seus primeiros passos. Até 2 anos ele já tem aquela fase de curiosidade, onde quer pegar tudo, abrir gavetas. Depois dos 2 aos 3 anos ele quer falar. Agora eu peguei até essa fase, então sei bem como é que funciona. Agora o meu menino vai me ensinar como são as próximas fases. Mas até eu entendi muito claramente as fases dele. Mas só que um cristão, uma vez que ele nasce de novo, ele é um bebê na fé, ele não necessariamente está preso a essa questão de tempo. Eu já vi pessoas que quando receberam Jesus como Salvador, em 1 ano essa pessoa estava a voar em Deus. Aleluia. Conhecimento da palavra, ousadia, desejo de servir, desejo em atrair outras pessoas para Cristo. Amém. Que já não ficavam mais preso a coisinhas, sabe? A fofoquinhas, a magoazinhas, assim, eu estou em Cristo, sou uma nova criatura, não tenho tempo para isso. Eu já vi isso. Amém. Eu já vi pessoas que se converteram juntas. Uma delas ministra no Brasil inteiro e a outra ainda vive uma vida pacata reclamando do líder que não deu oportunidade para ele ministrar. Pessoas que elas têm o mesmo tempo na carreira cristã, mas têm níveis de maturidade completamente diferentes. Então, quando nós estamos nessa posição, é uma coisa que depende única e exclusivamente da gente. Eu vou receber as boas coisas, eu vou considerar as coisas do Senhor, ou eu vou considerar as coisas de menino. Então, quando nós ficamos presos a diz que me diz, a não sei, ou não sei se eu quero, não sei se eu vou, não sei se eu estou nessa ou não, e não ser aqueles que decidem, não, eu estou junto, conta comigo. Para tudo, dá a sua palavra e cumpre, dá o seu exemplo na sociedade. Você, como a própria Dorcas, Dorcas ela tinha uma coisa muito especial, que a gente pode ver aqui nos próximos... não, pode voltar ali no último texto ali. Era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aqui a palavra de Deus fala boas obras. Nesses versículos cita algumas coisas que ela fazia. Mas só que no versículo anterior, que é esse, ela diz boas obras. Ou seja, ela era uma mulher ativa em vários campos da comunidade dela. Ela acessava pessoas de diferentes áreas e classes sociais. Era uma pessoa bem querida por aquele grupo, por aqueles cristãos daquele entorno. Era uma mulher diferenciada. Sabe o que Dorcas me ensina? Que ela não ficava pensando em fazer algo. Ela ia lá e fazia. Amém. Há muitas pessoas que ficam paralisadas porque elas não se comprometem com nada e também porque não assumem uma responsabilidade, mas também elas não têm uma oportunidade de dar o que tem recebido de Deus. Acaba, como a gente diz, aquele pombo gordo, né? Só recebe, só enche e não compartilha. Dorcas não esperava ter uma habilidade específica, sobrenatural, para estender a mão para alguém. Ela diz assim, olha, eu não sei fazer isso, mas olha, o que eu sei fazer é roupa. Deixa eu fazer uma roupa para você. E é muito interessante que a gente vê no próximo versículo aqui, que ela adoeceu, pode ir para o próximo. Na próxima. Sim, olha só que interessante. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas
e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Aqui fala viúvas. O que me leva a crer que essas mulheres, nesse período que conheciam Dorcas, foi quando elas perderam seus maridos. E ela pegava aquela mulher que estava triste, que estava para baixo, e ela chegava assim: olha, não chora não, eu vou fazer uma roupa para você. Eu vou fazer uma roupa para você. E eu não entendo a sua essência, né, disso, mas as mulheres vão entender de que uma roupa nova dá um up, né? Dá uma levantada. E ela diz assim: olha, você está de luto, mas assim, eu vou fazer uma roupa para você que você vai andar de outro jeito, você vai ver. E ela ia lá e abençoava aquelas mulheres com uma roupa, e elas podiam, e elas eram consoladas com essa atitude de bondade. Eu estou aqui sozinha, eu perdi a pessoa que sustentava minha casa, eu perdi a pessoa que eu amava, o pai dos meus filhos, mas ela tem alguém que tem procurado cuidar de mim. E pelo fato dessas mulheres estarem a chorar aos pés, junto a ela, eu não creio que foi só uma roupa que ela deu. Eu realmente creio que ela assim: olha, o que mais você precisa? A gente vê na parábola do bom samaritano que Jesus ensina que muitos passavam ao lado do viajante. Mas teve um homem, um samaritano, que pegou aquele homem, não só levou ele para uma estadia, como providenciou roupas, banho e ainda uma comida para ele comer. E ainda, como ele não estava lá quando aquele homem saía, ainda ficou um dinheiro extra caso fosse necessário. Ele foi além da marca. Aquele homem foi mais seguidor de Jesus do que qualquer um outro que passou. Inclusive, uma das pessoas citadas era o mestre da lei. Alguém que para a sociedade era um exemplo de como era ser um seguidor de Deus. Mas só que aquele homem que era um estrangeiro, que pela sociedade não era mais dos bem aceitos, um samaritano, pelo sistema de crenças judeus, o samaritano era meio de lado. Como a gente não vê hoje em dia por vários, ou por xenofobia, ou por racismo, ou por classe social, existem pessoas que a sociedade, mesmo que velado, geralmente velado, diz assim: não, essa pessoa não é digna de ser dada atenção. Existe hoje ou não tem? Mas só que quando essa parábola do bom samaritano é dita por Jesus, Jesus ele eleva esse homem a um nível diferente de maturidade. Então não podemos ficar presos ao que as pessoas pensam de mim, ou da minha classe social, ou da minha raça, ou da minha nacionalidade. Eu vou ser aquele que quando Jesus ele olhar para a minha vida, ele vai dizer: essa pessoa é uma pessoa exemplar. Essa pessoa é um seguidor. Essa pessoa dá exemplo. Se o mundo inteiro disser para você: não, você está errado, você não é digno, você é aquilo, você é aquele outro, você precisa ter consciência de que o Senhor é aquele que realmente você precisa agradar. Amém. É Ele que você precisa ter em foco. Sabe, como eu comecei a falar, níveis de maturidade. Quanto menos você dá bola para o que os outros pensam e mais atenção naquilo que Deus diz, mais maduro você vai estar se provando. Onde você considera o que Deus tem pensado a seu respeito, não o que os outros estão pensando. Trazendo um ponto de equilíbrio aqui, como ministro, aqueles que desejam um episcopado, como a palavra diz, boa obra vejam. Mas como ministro, a nossa vida, ela é da conta dos outros, sim. Porque nós colocamos numa posição onde nós estamos à mostra, onde nós estamos dizendo: olha, me imitem. Então é um risco muito grande, porque nós estamos nos expondo. Se eu estou aqui, peguei o microfone para ministrar em público, estou à frente de um departamento, estou à frente da igreja de crianças, estou à frente do diaconato, você se coloca numa posição de ministro. E a sua vida é da conta dos outros, sim. Então você precisa ter duplamente cuidado. Nós vemos no Evangelho, na carta de Tito, na carta de Timóteo, onde ele fala o que precisa ter para você ser um ministro do Evangelho. E o padrão é alto. Então, se você deseja ser um ministro, você precisa procurar: eu preciso amadurecer em todas as áreas da minha vida.
Não é necessário, não é exigido para um ministro ele ser perfeito. Mas é necessário, é exigido de um ministro que ele é aquele que busca incessantemente a perfeição. Amém. Então a gente vê aqui Dorcas, ela não esperando oportunidades para abençoar, ela criava oportunidades. Amém. Ela criava oportunidades para fazer aquilo que o coração dela, porque ela tinha o desejo de ajudar. E como eu vejo várias viúvas e várias obras, eu vejo que essa mulher ela tinha uma atitude constante de buscar fazer o bem. O que eu posso fazer hoje? O que eu posso fazer hoje para abençoar alguém? Quem foi buscar Pedro, que estava ali perto, foram 2 homens. As pessoas que estavam na volta eram pessoas diferentes. Aquele público todo era o público que admirava aquela mulher. Aquela mulher, ela gerou um depósito naquelas pessoas. Como nós temos agido em relação a isso? Nós temos criado um depósito com as pessoas. Não no sentido de que você vai preparar algo para você, quando precisar, aquela pessoa te ajudar. Não é isso. Mas você, quando você gera depósito nas pessoas, você vai sempre ter onde coletar. Se você faz algo, eu te ajudo, ou eu te ajudo, aí depois você me ajuda, né? Isso é uma atitude bem natural. Porque se eu ajudo você na expectativa de que você me ajude, eu não estou fazendo um favor. Eu estou prestando um favor. E eu estou a esperar o pagamento depois. Então, se eu te ajudo aqui, te dou essa carona, daí você me dá aquela carona, você tem que me ajudar, porque eu te ajudei. Isso não, você está comprando algo. Então, não é um favor. Então, quando você colher aquela carona, está quitado. Agora, quando você faz isso, tendo que, como se fizesse ao Senhor, aí é Ele que recompensa. Amém. Aí a fonte nunca cessa. Aleluia. Amém? Então, você vai demonstrar um nível alto de maturidade quando você fizer algo e não ter expectativa nenhuma de receber retorno sobre aquilo. É verdade. Não é muito motivador, não é muito emocionante, mas quando a palavra fala não deva nada a ninguém, a não ser o amor, ele fala, olha, não te preocupa nessa questão de dever ou estão devendo para você, ou se você vai. A palavra diz, vai uma milha extra, vai além. Aleluia. Com a consciência, maturidade, de você estar num mundo onde você não vai ser passado para trás, você não vai ser, vai buscar ter prejuízo com isso, não é isso, mas você tem que estar disposto a muitas vezes a ter prejuízo. Como a Janina falou, abrir mão de algumas coisas. Às vezes, para você deixar um bom testemunho no seu trabalho, você ter que ficar aqueles 10 minutinhos a mais, pode ser algo que vai colocar você além dos outros. Mas agora, se todo dia o seu chefe diz para você ficar 1 hora a mais sem ele te pagar, aí você vai dizer, não, porque eu não sou idiota. Opa. Mas se isso for para ajudar o seu colega por uma coisa, você ter natural, não como assim, tá bom, eu fico. Não, sim, meu irmão, vai lá, eu como você. Mas isso, quando é alguém que a gente gosta, que a gente conviva, é mais fácil. Mas às vezes a gente vai fazer esse tipo de atitude com alguém que não é tão próximo. Mas aquilo ali vai abrir uma porta tão grande para você compartilhar da palavra de Deus, para você deixar um depósito naquela pessoa, para você ser um discípulo de Cristo, ser exemplar naquilo que você está fazendo. Você fazendo aquilo como se estivesse para fazer ao Senhor, isso sim torna você um seguidor de Cristo. Quando você faz algo no seu trabalho, você faz como se estivesse fazendo para um homem ou você faz como se estivesse fazendo para o Senhor? Aquela mulher, ela fazia aqueles vestidos para as viúvas como se estivesse fazendo a um rei. Porque se ela fizesse qualquer roupa, vamos fazer aqui umas roupas aqui, uns remendos, aquelas viúvas não iam estar ali. Essa mulher, ela queria fingir alguma coisa, dar umas roupas toda rasgada e achava que estava fazendo alguma coisa boa para a gente. Não, eu acredito que ela fazia, ela cosia e fazia coisas de qualidade. Amém.
o melhor que ela podia. Uma vez, em 2010, no trabalho, um colega me levou uma sacola, tem umas roupas aqui e tal. Opa, maravilha! Aí levei o saco de roupa para casa, era só lixo. Um avental rasgado, um calção queimado. Era uma pessoa bem questionável, né, na empresa. Mas ele quis dar um ar de ser, eu estou ajudando você, eu estou querendo abençoar a sua vida. Mas aquele saco de roupa me mostrou muito sobre o caráter daquela pessoa. Sobre o real desejo daquela pessoa. Eu fiquei ofendido com aquilo. Né? Então, quando a gente faz uma boa ação, a gente precisa fazer o nosso melhor. Para que isso reflita o nosso amor naquilo. Aí, semana passada, o Mas e eu fomos comprar alguns quilos de alimento. Ele me deu o prazer de ficar na minha casa, sabe? E fomos comprar para a gente colocar na cesta da abundância. E o Mas, assim, o melhor arroz é esse aqui, ó, é o Pato Real. Assim, é esse que vai para a cesta. Porque se a gente vai dar o melhor. Amém. Então, quando eu trago cesta da abundância, eu geralmente compro algo melhor do que o que eu como em casa. O meu orçamento eu como esse, mas para a cesta da abundância eu vou comprar esse que eu desejo ter na minha cesta todo mês, mas agora mas para a cesta da abundância vai. Amém. Porque se essa pessoa vai receber de mim, vai receber o melhor. Amém. É esse tipo de vida que a vida cristã nos desafia a viver. Amém? Amém. Você não dá do que está sobrando, você dá o melhor. Você dá o que você quer receber. Qual que eu quero receber? Eu quero receber esse. Se eu recebesse, né, falando com a Janaína, se você fosse receber, qual você ia querer? Eu ia querer esse aqui. Então é esse que a gente vai dar. E não vai faltar pra gente. Amém. Deus ele vai providenciar. Amém. Mas é isso o nosso coração. Se é para fazer algo tendo o Senhor em nosso coração, sendo uma atitude cristã, tem que ser o melhor. Amém? Então, vamos ali para Romanos, no capítulo 12. Romanos 12. Aleluia. Vamos a partir do... A partir do 9. Aleluia. O amor ele seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Olha só que essa parte do texto 11 ali que eu queria destacar uma coisa. Não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. A gente está falando de amor ao próximo, atitudes de amor ao próximo. E ele fala, não sejais remisso. Sabe o que remisso quer dizer? Remisso? Alguém? Olha, é um ensino, então eu estou abrindo aqui para a gente dialogar. Remisso, alguém faz ideia? Já a gente falou. Vagaroso. Remisso que deixa de fazer algo que... Exato. Tentativo fazer. Alguém aqui tem ou já teve alguma empresa, ou já foi chefe de equipe. Quando você está à frente assim, de pessoas e você vê aquele funcionário que é remisso, não é uma coisa que deixa você profundamente desconfortável, porque se você diz assim, olha, você vai colocar esse papel aqui e esse aqui aqui, aí você faz esses dois, porque depois a gente vai colocar todos os papéis em linha, todo em linha. Aí a pessoa vai lá, bota esse papel aqui
leva um tempinho a mais e coloca outro papel ali. Uma pessoa que ela faz servindo ao Senhor, ela vai fazer isso como se eu estivesse a fazer para Deus, ela vai colocar os dois e ela já vai descobrir de que forma ela já vai colocar os outros em mim. Ela vai lá, vai buscar, vai pesquisar, aqui já faz. Aí quando o chefe vai chegar, vai olhar, já está, eita, você já fez mais do que eu pedi. Essa pessoa é que vai ser promovida, quem concorda comigo? Agora aquela que vai colocar lá, aqui, pronto, aí já vai... Olha, o que foi? Eu já coloquei já o papel ali. Se você não sabe o que fazer, vai varrer o chão. Né? Vai varrer o chão, faz alguma coisa, se mexe. Quando alguém é remisso, ele está dando um sinal para os outros. Olha, eu sempre vou fazer o mínimo que me for pedido. O mínimo que der para fazer é o que eu vou fazer. E na vida com Deus, a gente não pode ser assim. Na nossa vida de exemplo para as pessoas, para o mundo, como igreja, como irmãos em Cristo, nós não podemos ser assim. Tanto no reino, quanto no nosso dia a dia. No reino da igreja, no seu evangelismo, no seu devocional, na sua vida com Deus, você não pode ser remisso. Um ditado que o Bessie me falou, mas ele falou que alguém falou para ele, acho que o Gordo. Aquele que se poupa, vai ser poupado. Então, quando pensarem, se você é aquele que se poupa em tudo que você faz, quando oportunidades surgirem de promoção, de avanço, ou seja lá o que for, você vai ser poupado. Você não vai ser aquele que vai ser visto como primeira opção. Então, é uma coisa que a gente está desafiado aqui, a ir além do que os outros dão. O cristão, ele precisa ser assim. Quanto mais maduro você for, mais isso vai estar vivo no seu coração. Continuando aqui. Não pode deixar mesmo? Ele fala, não seja fervoroso no espírito. Quando está falando a respeito de você andar em amor com pessoas, isso é uma forma de você estar servindo a Deus. E você ser fervoroso no espírito. A sua atitude de andar em amor com os outros é uma forma de você viver uma vida fervorosa no Espírito. Amém. A gente acaba colocando isso de uma forma muito natural, mas você andar em amor é a vida mais espiritual que você pode viver. Você orar em línguas 10 horas por dia não torna você, olha só, mais espiritual do que aquele que anda em amor e ama o próximo. Porque quando você faz isso para você mesmo, e você não expressa isso aos outros, você não está fazendo esse circuito funcionar. Ou seja, você não está vivendo uma vida completa, um ciclo completo. Porque o Evangelho não é só para você. O Evangelho é para você receber e você dar. Você receber e você dar. Se você retém para você, você foi egoísta. E você foi hipócrita. Mas a gente é desafiado pela palavra receber e dar. E nós vemos que esse texto aqui era um texto que Dorcas vivia na sua totalidade. Ela era uma mulher fervorosa em espírito, porque ela ela fazia boas obras. A gente sabe que as boas obras, elas não salvam. Você precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você precisa viver essa vida consciente de que Cristo morreu e ressuscitou por você. E tendo isso em mente, você vai amadurecer na fé, você vai aprender, você vai se qualificar dentro da vida cristã. E você vai agir em boas obras, porque isso vai ser natural para você. No início é um esforço. Quem aqui não sabe que não é um esforço? É verdade. Você vai fazer um esforço. Mas, assim como um carro que ele coloca a primeira marcha de força, você precisa fazer um esforço para ele sair do lugar. Quando ele já está embalado, a segunda, terceira, a quarta. Não é assim? Os motoristas aí. E você
chega uma hora que você já está na quinta marcha, já está naquelas ruas portuguesas maravilhosas, tudo você nem sente o carro fazendo esforço. Porque aquela marcha que ele está, aquela velocidade é natural para ele. A palavra chama fruto do Espírito. E ela também chama, isso está em Gálatas 4 e 5. E também no 5, né? Ele chama de obras da carne. Então as obras da carne são o quê? Luxúria, porfia, glutonaria, glutonaria. Muita gente acha que não é pecado, mas é. Essas coisas é a obra da carne. E o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, alegria, mansidão, domínio próprio. A palavra chama de fruto aquilo que às vezes a gente faz um esforço para fazer, e chama de obra aquilo que muita gente faz e nem percebe. Então, pequei. Porque a palavra de Deus entende que alguém que é nascido de novo é natural amar o próximo. E para quem que é nascido de novo, é um esforço pecar. Por isso que nós, como igreja, não aceitamos o título de somos pecadores. Nós, como igreja, nascidos de novo, não aceitamos isso, porque nós não somos pecadores. A palavra diz que eu andar uma vida amorosa, uma vida de paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, é uma vida natural para mim, é um fruto. E eu nunca vi uma árvore a gemer porque estava dando fruto. É verdade. Eu nunca vi uma árvore se tremendo. Por que aquela árvore está se tremendo toda? É que ela está dando fruto. É natural para aquela árvore. Ela não faz esforço, está na essência dela o fruto. Agora a obra, né, muitos falam assim, como é que está a vida? Eita, obra grande, cansativa. O dono da Francisco Silva Construções aqui, né, que é a Francisco, fazem muitas obras, muitos projetos, isso aí olha para um lugar assim, isso aí tem trabalho, né? Isso aí vai ser trabalho. Vou ter que envolver tantas pessoas. É trabalhoso, é uma obra, é um esforço. Então, se você está sentindo muita facilidade em uma área onde você está sendo desafiado, questão de pecado mesmo, se esforce para tirar isso de mim, porque isso é uma obra, isso é um esforço que o seu corpo está a fazer para conseguir fazer. Mas a sua essência em Cristo Jesus, isso não é natural. Não é natural para a gente pecar. Não é natural para a gente xingar os outros. Não é natural para a gente andar irado. Isso não é natural, não faz parte da nossa essência. E a palavra ela fala muitas vezes: irai-vos, mas não pequeis. Porque existe uma coisa que é natural na questão da ira. Eu sei que eu estou entrando nisso. Existe a ira justificada. Estou muito irritado com isso, estou decepcionado com isso, isso realmente me tirou do sério. Mas a palavra não diz nada quanto a você ter esse sentimento. Isso é natural. E é justo muitas vezes, justificável. Mas você deixar que isso tome conta do seu ser e faça com que você seja aquela pessoa desagradável, isso já não é natural. Você deixar o sol se pôr sobre a sua ira, ou seja, ficar pensando naquilo de hoje para amanhã, e de hoje para amanhã, e de hoje para amanhã, e aquilo cai, aquilo vira aquela mágoa, aquela coisa preta, que cola, que deixa você travado. Dorcas era uma mulher que vivia sem esse tipo de pensamento. Ela assim, eu não sei, só sei que se está precisando e eu posso ajudar, eu vou lá ajudar. E esse texto aqui traz uma coisa que ela fazia muito interessante. Próximo. Regozijai-vos na esperança. Próximo. Essa é interessante. Abençoai os que vos perseguem, abençoai os que e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Se aquelas viúvas diziam, olha, no momento que a gente mais precisou, ela estava com a gente, me leva a crer que quando aquelas mulheres estavam passando momentos de luta e de dificuldade, Dorcas era que chegava perto e chorava com elas.
isso desafia demais, porque a gente tem a tendência a querer viver só os momentos bons. Tem a predisposição em querer, eu quero estar num lugar onde eu me sinto bem. Mas às vezes a gente vai ser aqueles que vai mudar a atmosfera do lugar quando nós chegarmos. E não vamos chegar assim, levanta a cabeça, irmão. Morreu, não estou brincando. Mas você ser aquele que está perto e as pessoas olham assim, olha, tá difícil, mas que bom que você está aqui. Que bom que você chegou. Porque você é aquele que muda a atmosfera do lugar. Amém. Estou convidando vocês a procurar uma vida nesse nível de maturidade. Onde a sua presença traz para as pessoas conforto, carinho. Amém. Então a gente precisa corrigir isso lá na raiz. É que não ser aquele que reclama, aquele que xinga, aquela pessoa que, mesmo sem querer, não percebe, mas ela acaba sendo negativa do grupo. Não dá, não pode, vai dar errado. Eita, esse vai dar certo. Não, esse vai dar errado. Assim, eita, esse eu já vi acontecer. O menino, olha, dor de barriga foi terrível. Ficou uma semana mal. E em vez de ser aquele assim, olha, isso aí é meio perigoso. Nós vamos orar, não vai dar. Não vai dar dor de barriga. Estou um exemplo aqui com o pai, dizendo, eita, comer isso daí dá dor de barriga. Não, olha, pode dar, vamos crer, não vai dar tudo certo. Você é aquele que chega junto não para dizer algo negativo, algo que vai dar errado, algo que eu já vi acontecer, foi horrível. Não ser aquele realmente que incentiva as pessoas a viver uma vida melhor. Ser aquele que quando você chega perto, as pessoas têm o desejo de ouvir o que você tem a dizer. Amém. Olha, você sempre vem com uma palavra de apoio. Sempre vem com uma palavra de incentivo. Aleluia. Eu gosto de pessoas assim. Amém. Eu também. E sou desafiado quando uma pessoa chega perto de mim e já começa a falar negativo. Sou muito desafiado. Mas isso aí não. Tá difícil mesmo. Estou à procura de apartamento. Aí a gente fala com pessoas não só no meio da fé. E fala assim, eita pai, tá difícil, viu? Tá difícil. Isso aí não vai achar não. Não vai achar não. Por esse valor aí, não sei não. Agora quando eu estou perto de um irmão em Cristo, ele fala assim, você vai achar. Amém. Chego perto do Francisco, não, mas tem muita oferta aí. Se está chovendo, vai achar, a gente está procurando também. Amém. É esse tipo de amizade que eu quero perto de mim. Amém. É verdade. Se a coisa estiver difícil, é esse tipo de pessoa que eu vou querer perto de mim. É verdade. Amém? Que nós possamos ter a nossa forma de falar alinhada com o jeito que a gente crê e as nossas ações alinhadas com o que a gente crê. Amém. É verdade. Que nós possamos ser a imagem de Cristo para esse mundo. É verdade. Que possamos ser os braços de Jesus Cristo para esse mundo. É glória. Para que quando uma necessidade aconteceu, essa mulher ela morreu. Ela morreu. E aquele povo não conseguia viver sem ter ela com eles. Busca o apóstolo, traz ele aqui de algum jeito. O Pedro teve que tirar as mulheres do quarto, para que ele pudesse ter um momento onde ele ia se concentrar, onde ele ia buscar da parte de Deus e orar por aquela mulher ser ressuscitada. Porque aquelas mulheres com certeza não paravam de chorar. Imagina ele querendo orar e aquele choro, né? Vocês já viram aqueles filmes onde mostram o povo naquela época como eles choravam? Eles não choravam assim. Eles choravam assim. E poeira na cabeça. É verdade. E ele assim, tira essas mulheres daqui! Ele precisou ficar sozinho para ele poder se buscar da parte do Senhor o que fazer. Ele seguiu o exemplo. Pedro, ele era um discípulo, um apóstolo discípulo. Quando Jesus ele ressuscitou aquela menina, o que ele fez? Tirou todo mundo. Jesus tirou todo mundo que estava, era Talita, não é? Tirou todo mundo de lá. E ele só ficou com aqueles poucos discípulos que criam exatamente do jeito que ele cria. Amém. E Jesus ele orou, Talita como? Levanta, acorda. Não foi? Foi. Então Pedro estava lá com Jesus. Ele viu Jesus fazendo aquilo. E ele assim, eu vou imitar. Eu vou tirar de perto de mim
as pessoas que não vão crer como eu para esse milagre acontecer. Meu Deus, aleluia. Pedro estava sozinho. Então ele ficou sozinho. Então se for para crer em algo e eu tiver que crer sozinho, mas não ter no entorno de mim pessoas negativas, eu vou lá e vou crer sozinho. Verdade. Agora Jesus já estava treinando aqueles homens. Então, se for para crer em algo, eu quero perto de mim só aqueles que creem como eu. Amém. É verdade. Nós somos aqueles que influenciam o mundo, estamos no meio de todos, mas no nosso círculo íntimo, nós temos só aqueles que agregam. Amém. Aqueles que nos levantam e que nos levam para cima. Então, amigos, eu tenho poucos. Camaradas, colegas, eu tenho muitos. Mas amigo mesmo, aquele que você traz para perto de você, é só aqueles que você sabe que vão levantar você no momento de dificuldade. É aqueles que vão chorar com você. Então, que possamos ter isso em mente, trazer para perto da gente pessoas que vão crer conosco, que vão ser aqueles que vão nos levantar. Para que quando pessoas que tiverem necessidade, elas vão querer você perto delas. E você vai ser a voz de Cristo para aquelas pessoas. Você vai ser Jesus para muita gente. Eu digo isso pelo Espírito. Você vai ser o único Jesus que muitas pessoas vão ver. Isso, não sei você, mas traz para mim uma responsabilidade tão grande, de eu ser representante de Jesus. Quando um presidente ele não pode ir a um lugar, ele manda o seu embaixador. E na placa lá que está escrito, não está o nome do embaixador, está o nome da nação que ele representa. Está o nome do presidente que ele representa. A gente vê aquelas entrevistas com os porta-vozes dos presidentes. O que ele fala ali é como se o presidente estivesse dizendo. Porque se o porta-voz falar errado, não é o porta-voz que vai ser cobrado. Eles vão colocar a culpa no presidente. Ou por ter falado algo que está errado, ou por não ter colocado alguém qualificado para o representar. E Jesus ele colocou a gente como representante. Amém. Isso me coloca que ele teve uma confiança muito grande na gente. Amém. Ele acredita em você. Aleluia. Jesus Cristo acredita em você. Glória a Deus. Que possamos ser aqueles que considerem isso com todo o nosso coração. E vivemos uma vida exemplar. Uma vida de caráter. Que vai além da marca. Além, se o povo vai até aqui, eu vou um pouquinho mais. Não é fácil, mas é recompensador. Tenha esse exemplo. Mesmo que você morra, pessoas vão se movimentar em fé para te trazer de volta. Aleluia. Aleluia. Não é mais que nada, vai ficar tudo bem. Amém. Mas se a coisa ficar difícil, não vai haver falta. Se estiver triste, alguém vai vir e vai consolar você. Aleluia. Se estiver com raiva, alguém vai vir apaziguar. Se tiver que procurar alguém que está perdido, vai vir muitas pessoas. Você procura ali e eu procuro lá. Não vai ficar desamparado. Aleluia. Vamos ficar de pé? Aleluia. Pai, nós aceitamos o desafio de viver uma vida que te alegra, viver uma vida que o Senhor possa olhar para a gente e pensar: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, justo, reto e se desvia do mal. Queremos andar uma vida, Pai, que vai além da marca, além das mesmices. Não queremos ser, Pai, aqueles que são remissos em servir, remissos em abençoar, remissos, Pai, em doar. Queremos ser aqueles, Pai, que são conhecidos por ser cheios de generosidade. Não somente fisicamente, mas generosos, Pai, com as nossas vidas.
Aqueles a qual os vizinhos olham para a gente e digam: aquela pessoa é uma pessoa que nós podemos confiar. Que nosso trabalho, aqueles que estão acima de nós possam dizer: este é um funcionário que nós podemos confiar. Para que as pessoas nos conheçam como aqueles que, se uma palavra sair da nossa boca, nós somos aqueles que cumprem essa palavra. Como se fosse um documento assinado. Ele falou, ela falou, então fique tranquilo, porque eles vão fazer. Obrigado, Pai. Obrigado porque nós temos certeza e confiança no Senhor para fazer isso. Te pedimos a tua sabedoria, Pai, para fluir nesse mundo dessa forma. Queremos dar exemplo, Pai, não envergonhá-lo. Queremos, Pai, exaltar o teu nome com as nossas vidas. Obrigado, Pai, por esse tamanho privilégio de sermos embaixadores de você aqui nessa terra. Embaixadores de Cristo. Tamanha responsabilidade. Nos sentimos honrados, Pai, por isso. Ajuda-nos, Pai, a sermos melhores do que já fomos. Ajuda-nos, Pai, a refletir a tua imagem, a tua semelhança. Ajuda-nos a ser verdadeiros discípulos. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado porque sabemos, Pai, que não existe vida melhor do que essa. O mundo não pode nos dar o que o Senhor já nos deu na cruz. Pela tua salvação, pelas tuas riquezas, pela esperança que temos em Ti. Aleluia. Aleluia. Obrigado, meu Pai. Obrigado porque todos os dias Tu nos surpreende com a Tua bondade, nos surpreende com a Tua vontade em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Queremos viver uma vida, Pai, em que o mundo saiba que o Senhor é Deus. Aleluia. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada.